Oiê, eu tô aqui hoje para apresentar para vocês o terceiro vídeo das atividades do primeiro módulo do projeto Gaia Nefilibata, Filosofia em Território Virtual. Nesse terceiro vídeo, o professor Malcolm Rodrigues apresenta o tema Hipocrisia na crise da identidade política brasileira a partir de reflexões sobre o racismo no filósofo francês Michel Foucault. Curta o nosso projeto, siga as atividades nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso site e também se inscreva no nosso canal no YouTube. Com a palavra, o professor Malcolm Rodrigues. A ideia de racismo de Estado pode ser muito útil para nós entendermos os efeitos disso que eu chamei de crise da identidade política. Então, para que este fascismo? Qual é a sua finalidade? Ora, a sua finalidade é garantir a coexistência de dois aspectos, de duas formas que se aparentemente contradizem. De um lado, a defesa de valores cristãos, por exemplo, e de outro, a execução, a prática, o apoio a uma necropolítica. É precisamente isto que o racismo de Estado permite, garante, ou seja, ele garante o controle, a segregação e a morte de uma parcela da sociedade em nome do bem, em nome da vida, né? Então, para entender o racismo de Estado, a gente precisa entender, de alguma forma, ainda que resumida, este tipo de poder que aparece em nome da vida, que é o biopoder. O tipo de poder que surge para gerir, para garantir a vida. E, para isso, evidentemente, esse poder precisa matar certas pessoas. Ora, como é que a gente entende então a emergência do biopoder? É necessário contextualizar essa emergência a partir dos efeitos daquilo que Foucault chamou de poder pastoral. O que nós temos no poder pastoral? No poder pastoral nós temos um regime específico de verdade que se concretiza a partir da produção de uma individualização, de uma verdade que vai até o indivíduo e que descobre nesse indivíduo quem ele é, né? E para isso, evidentemente, esse indivíduo precisa recorrentemente fazer um exame de consciência, uma confissão, né, de si. Então nós estamos falando de tecnologias cristãs que caracterizam o que o Foucault vai chamar de experiência da carne. O que nos interessa em relação à emergência do biopoder é uma espécie de apropriação desta herança cristã, né? Uma apropriação de um tipo de governo das almas que, para se consolidar, investiu nos corpos, investiu na individualidade do sujeito e fez com que este sujeito se voltasse para dentro de si, para a sua interioridade, para aquilo que seria, portanto, o seu mal, uma vez que ele carrega consigo este mal, né, que seria o diabo, o Satã, não interessa, mas o fato é que é necessário voltar-se para si, para que eu possa apresentar este mal àquele que me ouve, ao meu confessor, e nessa medida para que eu consiga me salvar. Então, a salvação depende de uma sujeição a um tipo de governo de si, a um tipo de governo das almas, a uma forma de poder pastoral. E os efeitos, que evidentemente eu não estou tratando aqui, a não ser de maneira muito resumida, os efeitos deste poder pastoral, a gente vai entender no mundo moderno, naquilo que Foucault chama de disciplinarização dos corpos, por exemplo. Então, acima de tudo, o legado cristão que nos interessa, né, para entender o que é a emergência do biopoder, a partir dessa noção que Foucault coloca de experiência da carne, é a ideia de que eu carrego este mal comigo, né, e que este mal está relacionado de alguma maneira com um desejo, e evidentemente que este desejo tem um vínculo com aquilo que depois vai ser a sexualidade, tem um vínculo com aquilo que é a concupiscência da minha carne, né? E é nessa medida que, por exemplo, o que vai ser no moderno a obsessão com a masturbação infantil, a obsessão com a vigilância do corpo da criança,
né, não só da criança, mas da família de maneira geral, né, a intervenção de uma série de práticas, saberes, instituições, né, sobre o corpo da família, sobre o corpo, acima de tudo, da criança, para garantir, né, a sua saúde, o seu bem-estar, a sua vida, né, uma vez que o interesse deste poder na modernidade, deste biopoder, é uma nação produtiva, uma nação saudável, né, se dá, sem dúvida nenhuma, a partir dos efeitos do poder pastoral sobre estes corpos. Então, um exemplo bastante interessante que o Foucault nos traz é o modo como o mundo cristão, a igreja, acima de tudo católica, se deparou com o fenômeno de possessão no século XVII. O corpo da possuída é o corpo de uma freira devota. Quando a gente tinha, no século XVI, os fenômenos de bruxaria e de feitiçaria, a igreja soube resolver isso de uma maneira muito eficaz, né? Ela colocou essas mulheres na fogueira. Mas quando o demônio se apresenta no corpo da freira mais devota, quando nós temos os fenômenos de possessão, a igreja não sabe como responder a isso, uma vez que o único, digamos assim, remédio que ela tem é a confissão, são as técnicas penitenciais, é essa tecnologia cristã de poder, né, que se investe sobre o corpo. E o que Foucault nos mostra é que, sob certo aspecto, o fenômeno da possessão, o corpo da possuída é uma espécie de contraconduta, é uma espécie de resposta à intensificação de práticas penitenciais, de práticas de exame, de práticas de confissão sobre o corpo. Então o corpo manifesta uma espécie de revolta a este investimento cristão, e isto aparece como uma forma de possessão. Dado que a igreja não tem o que fazer com isso, uma vez que o único remédio que ela tem são essas próprias técnicas, e quanto mais a freira se confessa, mais a possessão acontece, é necessário uma outra voz externa para explicar por que isso não tem nada a ver. Ou seja, reparem que não se trata de buscar a saúde, o bem-estar. Quando uma outra voz, que vai ser a voz, evidentemente, da medicina moderna, que vai ser aquilo que mais tarde vai ser a psiquiatria, entra para explicar que essa possessão não tem nada de demoníaca, que ela é uma convulsão, o que está em questão é meramente o controle sobre esse corpo. O que está em questão é a manutenção de um poder sobre este corpo, que agora vai aparecer sob outro aspecto. Então, a necessidade de controlar, né, esse corpo, que nós vemos na passagem dos fenômenos da possessão para a emergência dos fenômenos de convulsão, caracteriza um pouco a emergência do biopoder, da disciplina, da docilização sobre esse corpo. Nós temos outros acontecimentos, evidentemente, né? No mundo jurídico, a necessidade, por exemplo, de explicar crimes sem explicação. Por que essa pessoa cometeu esse crime se ela não tem um histórico, se ela não tem nada aparentemente visível que possa explicar este crime? Então, o mundo jurídico se depara com a necessidade de legitimar a pena para um sujeito que cometeu um crime que aparentemente é um sujeito sadio, normal, né? E é diante desta demanda que, novamente, né, um saber médico, que vai ser o saber psiquiátrico, precisa aparecer para dar uma explicação, para legitimar esta pena. Então nós temos a passagem daquilo que é a figura do monstro, né? Ou seja, do monstro que carrega consigo um crime em potencial, para uma outra figura, para a ideia de que todo criminoso carrega consigo uma monstruosidade que não é visível aos olhos de qualquer um. Então nós temos a ideia de que agora todo criminoso pode ser um monstro, pode carregar consigo alguma disfunção que vai levá-lo a cometer um crime. Então nós temos com isso não mais o foco no ato criminoso, mas no sujeito que comete um crime. Não mais o foco naquilo que ele faz, mas naquilo que ele é. É necessário, portanto, se debruçar no que vai ser o seu desejo, o desejo de cometer um crime. E como é que a psiquiatria, portanto, mais tarde vai explicar isso? Ora, a partir da noção de instinto, né? Então eu consigo dizer que existe uma disfunção deste instinto, e eu consigo dizer que essa disfunção não é visível aos olhos de qualquer um, e que é ela que explica o sujeito por inteiro no seu desejo criminoso.
Ao mesmo tempo, eu estou falando ainda da emergência de um biopoder, ao mesmo tempo nós temos o investimento sobre o corpo da família, a necessidade, como eu tinha dito, de vigilância sobre as crianças, uma vez que nós herdamos aquilo que vai ser a obsessão com a masturbação infantil, por exemplo. Então nós temos a necessidade de um investimento constante sobre os corpos da família, e mais uma vez é um saber médico, é um poder saber que vai ser o saber psiquiátrico, que vai ser chamado a intervir sobre esse corpo, a vigiá-lo, a prestar sobre ele uma série de atendimentos que dependem de um controle, né, dependem de uma docilização sobre este corpo, então de uma disciplinarização, no sentido que o Foucault confere, né, a este termo compreendido na emergência do biopoder. Então, sob esse pano de fundo da emergência do biopoder, considerando, por exemplo, essa noção de instinto, considerando aquilo que vai ser a herança cristã em relação à concupiscência da carne, que no mundo moderno vai aparecer com a obsessão com a masturbação, né, e mais tarde com a constituição de um dispositivo de sexualidade, então a aparição de um instinto sexual para explicar, né, a periculosidade de um indivíduo, a necessidade de produzir um indivíduo que carrega consigo um mal, né, e que, portanto, esse mal não depende mais daquilo que ele faz, mas daquilo que ele é isso que é o pano de fundo da emergência do biopoder e do racismo de Estado. Por quê? Ora, porque agora eu vou poder utilizar uma estrutura médica, mas não só médica, uma estrutura jurídica, eu vou poder utilizar um conjunto de práticas, instituições, né, de saberes que se entrecruzam e que caracterizam então esse dispositivo de sexualidade para provar que esse indivíduo é perigoso. Eu vou produzir a periculosidade de um indivíduo e é a partir daí que eu vou produzir a ideia segundo a qual alguns indivíduos podem ser deixados para morrer, alguns indivíduos podem ser segregados e controlados a partir de um saber, a partir de uma técnica, a partir de todo um aparato de saber e poder que mostra que esse indivíduo carrega consigo uma periculosidade e é nessa medida, portanto, que ele pode ser deixado para morrer. Então, eu vejo um sujeito, chamo ele de judeu, por exemplo, como nós temos na Alemanha nazista, nada me diz aparentemente que ele seja inferior, que ele caracterize algum tipo de problema, mas o fato é que ele carrega consigo um mal, o fato é que ele carrega consigo uma espécie de contaminação social, né? Contaminação vista aos olhos apenas de uma esfera, né? Uma esfera que é legitimada por um discurso científico, jurídico, mas que de todo modo tem como efeito a possibilidade de que toda a sociedade consiga viver muito bem com o seu extermínio. Então, voltemos agora ao nosso passado recente. Voltemos, por exemplo, ao ano de 2014 e notemos os filhos de um certo deputado federal apresentando os primeiros projetos de uma coisa que vai ser chamada Escola Sem Partido. Voltemos até 2016 e vejamos esse deputado federal difundindo uma série de notícias sobre um tal de kit gay. Voltemos a 2016, 17 e 18 e vejamos a tramitação no Congresso de um projeto que faculta ao profissional de saúde a orientação para mudança de orientação sexual. Né? Um projeto que foi rechaçado apenas em 2018 e que no seu artigo 1º diz o seguinte: fica facultado ao profissional de saúde mental atender e aplicar terapias e tratamentos científicos aos pacientes diagnosticados com transtornos sexuais, deixando o paciente de ser homossexual para ser heterossexual. Então, é isso que está em um dos projetos que só em 2018 foi rechaçado, que, como todos nós sabemos, acabou sendo chamado de cura gay, né? E que faz uma menção e que se baseia em um discurso científico. Se a gente vai até esse discurso da psiquiatria, se a gente vai, por exemplo, até o que é o DSM-5, né, esse manual que rege a prática psiquiátrica, a gente sem dúvida vai encontrar, né, nesse discurso, neste manual, neste projeto, tanto no mundo médico quanto no mundo jurídico, todo um jargão médico que coloca de alguma maneira o campo da sexualidade junto da anormalidade e junto da criminalidade. Então nós temos uma aproximação entre aquilo que é a doença e aquilo que é o crime, e aquilo que é o anormal. Ou seja, trata-se de um discurso do medo.
né? É isso que está em questão em relação à emergência de um racismo de Estado. Trata-se de difundir a ideia de que certos sujeitos que têm um comportamento desviante, né, que têm uma disorder, né, ou seja, um transtorno, né, um transtorno que pode ser, por exemplo, descoberto na sua sexualidade e que, portanto, pode ser mostrado, pode ser evidenciado a partir de um comportamento, né, então de um desvio de comportamento. Então a gente vai encontrar nesse mundo científico, nesse mundo jurídico, no mundo social de maneira geral, a ideia de que certos indivíduos oferecem um risco. Um risco a quem? Um risco à sociedade, um risco àqueles que são os indefesos, um risco às crianças, por exemplo. Então nós temos a ideia de que a partir deste risco oferecido por estas pessoas, é necessário que estes que oferecem esse risco sejam, de alguma maneira, controlados, segregados e, se possível, exterminados, né? Ou seja, nós temos um racismo de Estado. É precisamente esse racismo de Estado que permite, portanto, né, a difusão de uma crença segundo a qual, se uma parcela da sociedade morrer, contanto que outra possa sobreviver em nome do bem, da utilidade pública, não tem problema. É isso, me parece, que está em questão nessa crise da identidade política, nessa coexistência entre duas formas que eu disse que se opõem, que caracterizam, como eu disse, o ato hipócrita e que, como nós estamos vendo, é usada como forma de controle político. É usada, por exemplo, como manipulação e ganho de votos.